Em uma nova escalada na guerra, o Irã lançou vários mísseis em direção ao norte de Israel, em resposta aos ataques israelenses no Líbano neste fim de semana. A guerra do Irã está de volta, e o Irã cometeu um erro crítico. Na noite de 7 de junho, no 100º dia da guerra, Teherã lançou mísseis balísticos diretamente sobre Israel pela primeira vez desde o frágil cessar-fogo de abril. Sirenes soaram em todo o norte de Israel, rastros de mísseis riscaram os céus sobre Haifa e a televisão estatal iraniana confirmou orgulhosamente o lançamento. Um oficial israelense chamou o ataque de uma declaração de que a guerra foi oficialmente retomada. O cessar-fogo acabou e agora os Estados Unidos e Israel estão se preparando para atacar o Irã com força. Mas por trás dessa imagem aparentemente clara está uma verdade muito mais invertida. Esta noite não é um surto de raiva, mas uma aposta a sangue frio. E seu verdadeiro alvo não é Israel, mas Washington. Com aquele míssil disparado contra Israel, o Irã está, na verdade, armando uma armadilha. E toda a história se resume a uma única incerteza: se Trump cairá nela. Seria enganoso considerar este ataque como um acesso repentino de raiva, porque o quadro dos últimos dias revela um design quase arquitetônico, subindo degrau por degrau. Primeiro, os Estados Unidos atacaram um petroleiro iraniano e a ilha Qeshm, e o Irã se voltou para o Golfo em retaliação. Em seguida, a Marinha Americana derrubou os drones de ataque que se dirigiam para Hormuz e mirou nas bases de radar costeiras do Irã. Mas esses ataques eram por si só uma mensagem. Os alvos eram um edifício de vigilância, uma torre de telecomunicações, militarmente quase sem valor. Washington tinha atingido alvos pequenos de propósito. Sua intenção não era quebrar o Irã, mas testar sua paciência. A resposta do Irã, por outro lado, foi o movimento que realmente falou. Teherã disparou mísseis EMAD com alcance de 2.000 km contra seu vizinho Kuwait. Ainda assim, você não precisa de tal alcance para atingir um vizinho. Em um ataque, a escolha da arma muitas vezes diz mais do que o próprio ataque, e a escolha aqui sussurra que o inventário está se esgotando mais rápido do que o esperado, ou que Teherã quer dizer: estou colocando até meus braços mais longos em jogo. Ambas as interpretações levam à mesma conclusão: o Irã estava deliberadamente aumentando a dose. Por trás dessa escalada, há também fissuras que traem não a força do Irã, mas sua erosão. Na noite de fevereiro em que a guerra começou, a defesa aérea do Kuwait derrubou acidentalmente um avião americano, e hoje também alguns mísseis iranianos caem na Síria e no Iraque, sem encontrar seus alvos. Um exército com um comando sênior reduzido e estoques esgotados lançando o que tem ao acaso é um sinal menos de força do que de desespero. Mesmo assim, Teherã não recuará em palavras. Apresenta o ataque como apenas um aviso, enquanto anuncia que uma onda maior está pronta e o presidente do parlamento ameaça com milhares de drones. Mas a verdadeira intenção não se lê nas palavras, mas nas ações. Pois, enquanto o Irã lança desafios, também está retirando seus aviões de guerra da capital e fechando seu espaço aéreo ocidental. Ou seja, enquanto demonstra bravata externamente, internamente está se preparando para ser atingido. O que faz sentido em toda essa tensão são duas mentes separadas colidindo no terreno. A estratégia de Washington, ao contrário das aparências, não é uma guerra total, é um estrangulamento paciente. Sob o bloqueio de Hormuz, o petróleo do Irã não pode ser vendido, seus portos ficam bloqueados, sua moeda derrete, o regime racha por dentro. A lógica por trás disso é fria, mas clara. Um ataque aéreo não derruba um regime porque a liderança se retira para um bunker e espera. Um cerco econômico, por outro lado, dissolve esse mesmo regime internamente de forma silenciosa. Uma operação terrestre também está fora de questão. O Irã não é pequeno o suficiente para ser ocupado e ter sua capital tomada. Tal movimento se transformaria exatamente na guerra sem saída que Teherã sonha. Isso deixa uma única alavanca, o bloqueio. É por isso que o cessar-fogo de abril, continuando no papel, enquanto a operação no mar nunca para, não é uma contradição. Esse cessar-fogo não é um acordo que encerra a guerra, mas uma cobertura que dá legitimidade ao bloqueio. O cálculo do Irã segue o caminho oposto, e aqui fica claro porque praticamente convida a guerra que a maioria dos estados evita. Para Teherã, o verdadeiro perigo não é a guerra, mas essa lenta estrangulação, porque sem um inimigo concreto de fora, a raiva do público se volta diretamente para o regime. Uma grande guerra, em vez disso, une o público sob a bandeira, aumenta a possibilidade de arrastar a América para um atoleiro sem saída e torna o bloqueio sem sentido.
E o Irã nem precisa vencer. Prolongar a guerra para entregar a Washington uma pesada conta política poderia forçar um Trump pressionado pelo calendário das eleições de meio de mandato a se retirar. A aposta é simples, mas implacável. Você não pode me derrubar, mas eu posso tornar esta guerra cara para você. O míssil disparado contra Israel não é por vingança, mas um convite. Nada disso significa ler a mente do Irã, com certeza. Ninguém está sentado à mesa em Teherã. Mas tanto a lógica quanto o comportamento no terreno apontam na mesma direção. Para um regime sendo estrangulado, a incerteza tornou-se mais desgastante do que a guerra aberta. Para entender por que o Irã está desesperadamente convidando para uma guerra em grande escala, devemos observar como esse estrangulamento paciente realmente se apresenta agora nas águas do Golfo. Em 8 de maio, quando um F-18 Super Hornet, lançado do USS George H.W. Bush, se aproximou dos dois petroleiros iranianos, Sea Star 3 e Sevder, o piloto não mirou no casco. Era a chaminé de escape, a saída de escape do compartimento do motor. Uma bomba guiada a laser de 500 libras travou na chaminé de escape a 5.000 pés e a sala de máquinas desabou. Não afundou, parou. Em imagens divulgadas pelo CENTCOM, vê-se uma fumaça leve subindo da chaminé do Sea Star antes do impacto, seguida por uma nuvem escura de fumaça. No Sevder, fumaça preta e espessa se espalha imediatamente após a bola de fogo. Esta foi a terceira vez. Anteriormente, o canhão de 5 polegadas do destroyer havia desativado a sala de máquinas, e em outra ocasião, o leme foi destruído por um canhão Vulcan. Uma doutrina sistemática: afundar, parar. E essa tática destruiu o último plano do IRGC. Toda a estratégia foi construída com base no afundamento dos petroleiros. Se eles afundassem, o petróleo se espalharia pelo mar e a opinião pública global se voltaria contra os Estados Unidos. Mas quando o petroleiro parou, o cenário desmoronou. O navio permaneceu no lugar, a tripulação estava segura e o petróleo não estava vazando no mar. Não havia material para a narrativa de atrocidades do IRGC. Cada petroleiro que era parado expunha ainda mais a impotência do IRGC para o mundo. Era uma guerra de atrito com um desfecho predeterminado. O comandante do CENTCOM, Almirante Cooper, falou claramente: as forças dos Estados Unidos estão determinadas a aplicar totalmente o bloqueio. Até o dia 8 de maio, mais de 50 navios foram obrigados a voltar. 73 petroleiros não podem transportar petróleo iraniano. O IRGC, que afirmou o Estreito de Hormuz é nossa carta na manga, não consegue nem mesmo tirar seus próprios petroleiros do próprio estreito. E o IRGC começou a ouvir os ecos da guerra que perdeu no exterior, ressoando dentro de suas próprias fronteiras. Mas o bloqueio militar no mar é apenas metade da história. A verdadeira devastação da estratégia de Washington está se desenrolando silenciosamente no interior das fronteiras do Irã. A administração de Teherã, porque seus tanques de armazenamento de petróleo em terra atingiram seus limites, está lutando para manter o sistema funcionando ao bombear petróleo bruto extraído diretamente para petroleiros que aguardam no mar. Esta tática, conhecida na indústria como armazenamento flutuante, é na verdade uma medida de emergência tomada para adiar o bloqueio do sistema. Esses navios enormes esperando no mar não estão sendo usados para entregar sua carga a compradores globais. Esses navios servem apenas como armazenamento temporário para aliviar a pressão letal nas instalações em terra e manter os poços de petróleo funcionando. Cálculos de analistas de inteligência de código aberto e uma análise abrangente de energia de políticas externas, datada de 28 de abril de 2026, mostram que essa capacidade flutuante pode comprar ao regime apenas de 2 a 6 semanas de tempo. Em outras palavras, essa capacidade flutuante fornece ao regime apenas de 14 a 42 dias de folga. Quando juntamos esses dados técnicos e cálculos, a inevitabilidade matemática da crise iminente torna-se clara. A estratégia de bloqueio que os Estados Unidos implementaram no Estreito de Hormuz está transformando o tempo e o isolamento financeiro em uma arma devastadora, em vez de atacar refinarias com mísseis. E a administração de Washington não quer gastar bilhões de dólares em mísseis JSSMIA ou arriscar ativos aéreos. Em vez disso, está perseguindo uma tática de estrangulamento completamente silenciosa e de desgaste, sem dar a Teherã a motivação de um ataque externo que poderia usar para unir sua população inquieta. Este bloqueio está cortando todas as formas de entrada de moeda estrangeira ao fechar as fronteiras. Quando todo o armazenamento em terra e no mar estiver cheio, o risco de a pressão nos oleodutos atingir níveis perigosos e o sistema fisicamente chegar a um ponto de ruptura é extremamente alto.
Fechar um poço de petróleo não é como desligar uma torneira de água em casa. Quando a produção é interrompida, os equilíbrios de pressão natural no subsolo começam a se deteriorar. Reativar esse poço meses depois requer um trabalho técnico em escala enormemente grande e bilhões de dólares em novos investimentos. Quando a capacidade de armazenamento limitada transborda, o sistema será forçado a interromper a extração de petróleo. Embora os funcionários do regime estejam tentando criar uma folga para si mesmos, com navios-tanque antigos esperando no mar, eles não podem impedir que o verdadeiro perigo cresça internamente. O petróleo é a principal corrente sanguínea deste mecanismo estatal. Quando esse fluxo para, as instituições do Estado começam a falir uma por uma. De acordo com vazamentos obtidos pelo The Wall Street Journal, a decisão de estender o bloqueio indefinidamente mostra que a administração Trump não está oferecendo a Teherã uma saída honrosa. As condições estão se tornando cada vez mais severas e o sistema está sendo deixado para ser esmagado sob seu próprio peso. Então, quando a moeda estrangeira que entra nos cofres do Estado se aproxima de zero, como você mantém de pé essa enorme estrutura militar e burocrática que dominou a região por anos? As agências de inteligência estão calculando meticulosamente a duração que o regime pode manter a economia à tona usando suas reservas de petróleo existentes. Apesar da ausência de um confronto militar direto com mísseis voando, a principal linha de vida econômica do Irã está sendo arrastada para um estado de extinção. O isolamento econômico está devastando não apenas o comércio exterior do Estado, mas também o sistema salarial, a motivação fundamental do aparato de segurança interna. Quando os petroleiros no mar enchem e transbordam e os tanques de armazenamento em terra soam o alarme, a administração de Teherã não terá nenhum ativo tangível restante que possa converter em dinheiro. Esses dados revelam que, ao final do período de 6 semanas, o Irã enfrentará não apenas um gargalo logístico temporário, mas uma crise existencial completa. O fechamento das válvulas de petróleo é apenas o primeiro estágio de um devastador efeito dominó. A interrupção da entrada de moeda estrangeira nos cofres do Estado reflete diretamente na mesa de jantar da pessoa comum e nas carteiras das forças de segurança que protegem o regime. No seu estado atual, a economia iraniana está passando por uma turbulência extremamente severa. A taxa de inflação disparou para 67%. Com a moeda perdendo valor em níveis recordes e 2 milhões de pessoas perdendo seus empregos, esta crise empurrou o país para o que é, essencialmente, uma luta pela sobrevivência. O abalo da estrutura econômica a esse grau está criando uma onda de destruição que penetra em cada célula do tecido social. O mecanismo estatal começou a distribuir cupons de alimentos de emergência no valor de $7 por pessoa apenas para manter a população em um nível mínimo. Em um cenário onde o salário mínimo mensal gira em torno de $130, o fato de que até mesmo um simples bloco de queijo é vendido por $5 mostra a gravidade da situação. Esses cupons distribuídos significam não tanto aliviar o desespero, mas confessar oficialmente a escala da crise. Enquanto as pessoas formam longas filas para acessar itens básicos de alimentação, as atividades do mercado negro estão se espalhando rapidamente. A impotência do governo em gerir esta crise está dando origem a uma acumulação silenciosa, mas profundamente crescente, de raiva nas ruas. Esta crise econômica também está atingindo a burocracia de segurança que mantém o Estado de pé em seu núcleo. Regimes podem começar a lealdade com ideologia, mas a sustentabilidade sempre depende do poder financeiro. O dia em que você não pode pagar suas forças armadas é o dia em que os limites de sua autoridade começam efetivamente a se erodir. Relatórios confiáveis do campo confirmam que a força policial recebeu pagamentos atrasados em várias ocasiões. O pessoal militar foi claramente documentado como não tendo recebido salário há meses. Esperar que um soldado ou policial que não pode levar pão para casa entre em confronto com seu próprio povo nas ruas pela sobrevivência do regime é um erro estratégico enorme. Atualmente, os casos de deserção em todos os níveis das forças de segurança do Irã estão mostrando um aumento sério. A erosão e as perdas disciplinares no exército regular provam que o sistema está apodrecendo por dentro. Esta fragilidade extraordinária dentro do aparato estatal está gradualmente preparando o terreno para uma onda massiva de motins. Salários não pagos estão trazendo não apenas deserções individuais, mas também o enfraquecimento da cadeia de comando nos níveis de comando. Uma estrutura que não consegue encontrar policiais motivados para patrulhar as ruas, que não consegue manter seus soldados em suas unidades para guardar as fronteiras, torna-se frágil mesmo sem uma operação militar externa. O bloqueio está fazendo o que a intervenção militar não conseguiu.
Está destacando os recursos humanos que formam a armadura protetora do regime do sistema através da privação financeira. Claro, essa onda de choque não se limita apenas às fronteiras do Irã. O bloqueio dos Estados Unidos também acarreta pesadas contas refletidas nos mercados globais. De acordo com a análise compilada pelo The Wall Street Journal, a partir de dados do mercado global, os preços da gasolina no mercado doméstico americano subiram para $4,18 por galão, pressionando os consumidores. Os preços globais de fertilizantes subiram para 90% acima dos níveis pré-crise, ameaçando o setor agrícola. As cadeias de suprimentos globais estão sofrendo feridas sérias com este bloqueio geopolítico. No entanto, a administração de Washington vê esses custos como um preço estratégico e está optando por suportar esse fardo. No plano de longo prazo, enfrentar essas flutuações na economia global, em vez de gastar munições caras, está se configurando como uma escolha altamente racional para enfraquecer o Irã internamente. O regime está apostando que os Estados Unidos se cansarão das flutuações econômicas globais e aliviarão a pressão. A decisão da Casa Branca de estender o bloqueio mostra que essa aposta se voltará contra Teherã. À medida que a janela de 6 semanas se estreita, a seca financeira interna está alimentando um ambiente de caos total. As tentativas do público de retirar suas pequenas economias dos bancos, o acesso a produtos básicos chegando a um impasse e a incerteza nas ruas estão fazendo a autoridade civil do Estado evaporar rapidamente. Sabendo que esse colapso interno já está destruindo o regime, o próximo movimento de Washington de repente faz todo sentido. É exatamente aqui que a maioria das narrativas superficiais perde o ritmo. Os EUA estão prontos para atacar com força. É verdade, mas é uma meia-verdade. Sim, a América já atingiu as bases de radar do Irã. Aeronaves de reabastecimento estão subindo nos céus de Tel Aviv. Israel aguarda um sinal verde. A ala dura de Israel quer abertamente retaliação. O desabafo do ministro da Segurança Nacional Ben-Gvir de que Teherã deve queimar esta noite e o aviso da figura da oposição Bennett de que este é um momento de verdade resumem a situação. O medo de que uma resposta fraca sinalize ao inimigo que os cidadãos não estão sendo protegidos. A promessa de retaliação de um comandante israelense no momento em que a luz verde acender também mostra que a preparação militar está completa, mas o lado verdadeiramente decisivo da situação é este. Em vez de desencadear essa retaliação, Trump está contendo-a. Logo após o ataque, ele ligou para Netanyahu, pelo que chegou à imprensa, para persuadir Israel a não lançar uma resposta dura. Verdade, você falou com ele nesses termos, falei, eu não diria zangado, eu estava um pouco perturbado com o seu... Constantemente lutando com o Líbano, sabe, em algum momento eu disse, talvez tenhamos que parar com isso, temos que parar. A sua afirmação de que os ataques com mísseis definitivamente não ajudarão as negociações vai na mesma direção. Um vazamento da Casa Branca completa isso. Trump subestimou o desejo do Irã de reiniciar a guerra. Ou seja, esta noite não fazia parte do plano, mas uma surpresa que o quebrou. A razão para essa paciência está escondida na alternativa nas mãos de Trump. Na mesa está uma saída faseada. Primeiro, a reabertura de Hormuz e uma extensão de 60 dias do cessar-fogo. Depois, o dossiê nuclear em outros 60 dias. Trump não tem pressa para um acordo de longo prazo. Ao dizer, as decisões são minhas para tomar, ele vincula tanto seu aliado quanto o processo ao seu próprio cronograma, porque romper um cerco funcionando com uma grande guerra seria dar ao Irã exatamente o que ele quer, unidade interna e dispersão de atenção. Nesse sentido, pisar no freio não é uma fraqueza, mas a própria estratégia. Às vezes, o golpe mais difícil é saber esperar, não como atacar. No entanto, essa paciência tem um limite. A política interna de Israel, um calendário eleitoral correndo em direção ao outono e a pressão por retaliação estão reduzindo a margem de manobra de Netanyahu a cada hora. Assim, a verdadeira incerteza não é se os Estados Unidos atacarão, é se a paciência se esgota antes ou depois da impaciência política de Israel. Política de Israel. Política de Israel.